Capítulo 441 Forma Ice Reaper, Parte 5. Sabendo que Brutus era um caçador de pico a mais, Valery já sabia que não seria capaz de prejudicá-lo usando ataques normais, especialmente por causa de suas poderosas habilidades defensivas. Ela estava perdendo mana em uma velocidade muito rápida por causa da forma do ceifador de gelo e, embora pudesse reabastecer mana usando uma poção, o fardo de usar todo o poder de seu físico ainda era demais para ela. Então, em vez de desperdiçar sua energia em uma luta sem sentido, ela decidiu usar seu ataque mais forte enquanto ele ainda estava distraído. Aproveitando a poeira e os detritos que bloqueavam a visão de todos, Valery ativou sua habilidade única, Mundo Congelado, que utilizou durante o exame prático da academia. Mas desta vez, em vez de lançar a habilidade diretamente, ela usou sua lança como meio para lançar sua habilidade. A lança era na verdade um artefato de classificação a mais que poderia aumentar o poder de todas as suas habilidades do tipo gelo em 100%. Quando ela ativou a habilidade através da lança, um orbe branco prateado se formou na ponta da lança. O orbe estava liberando uma aura assustadoramente arrepiante, mas Valery o controlou para que Brutus não pudesse perceber. O rosto de Valery ficou completamente branco enquanto ela usava a maior parte de sua mana para tornar a habilidade o mais poderosa possível. Seu cabelo branco prateado começou a ficar azul claro mais uma vez, indicando que sua forma Ice Reaper estava desaparecendo. Quando ela tinha apenas 5% de sua mana sobrando, Valery pressionou os pés no chão e pulou, saindo da nuvem de poeira. Ela torceu o corpo no ar para ganhar impulso e jogou a lança na direção de Brutus, que olhava para ela com olhos assustadores depois de sentir o poder do pequeno orbe que girava na ponta da lança. Mundo Congelado. Bang! A lança quebrou a barreira do som e se transformou em um raio de luz azul que apareceu instantaneamente diante de Brutus. O rosto de Brutus ficou pálido quando sentiu a terrível energia fria da habilidade do Mundo Congelado. Espelho metálico, ele usou apressadamente sua habilidade defensiva mais poderosa e uma folha de metal transparente surgiu na frente dele. Assim que o escudo apareceu na frente dele, a lança que Valery jogou o atingiu. Por um momento, o tempo pareceu parar quando a ponta da lança atingiu o escudo. Mas no segundo seguinte, um sentimento de pavor muito mais forte do que eles sentiam até agora envolveu todos os que estavam presentes ali. O orbe branco prateado que girava na ponta da lança começou a tremer. F*K, Rian sentiu seu corpo esfriando e se virou para fugir dali. Mas assim que ele se virou para fugir, o orbe branco prateado explodiu e uma explosão de energia gelada se espalhou em todas as direções. Rian, que se virou para fugir, sentiu uma sensação de frio por todo o corpo antes de seu corpo se transformar em uma estátua de gelo prateada e branca. Os rostos de Sophie e de outros também ficaram pálidos quando a energia gelada explodiu. No momento em que sentiram o poder da energia gelada, perderam toda a esperança de sobreviver. Mas, surpreendentemente, quando a energia gelada os alcançou, apenas fez seus corpos tremerem, mas não os congelou. Por outro lado, Mason e Audrey também foram congelados como Rian e transformados em estátuas de gelo. A aura vital de todos os três caçadores Renkia desapareceu instantaneamente no momento em que se transformaram em estátuas de gelo, porque o gelo branco prateado não apenas congelou seus corpos, mas também congelou seu sangue, músculos e órgãos. O alcance do Frozen World era muito maior do que quando Valery o usou durante o exame. Naquela época, congelou apenas uma área de 300 metros, mas agora que sua classificação aumentou e ela estava em sua forma Ice Reaper, a área afetada por sua habilidade era de 10 km. Tudo dentro de 10 km estava envolto em gelo branco prateado. Seja rocha, árvore ou solo, tudo estava fechado dentro do gelo. Toda a área parecia um mundo congelado dentro de gelo branco prateado. Mas Valery não estava prestando atenção em nada disso. Seus olhos estavam fixos no lugar onde Brutus estava. Por ser o centro do impacto, a área onde ele estava coberta por uma densa névoa de gelo que obstruía a visão de todos.
As pálpebras de Valerie estavam pesadas e ela só queria cair no chão para descansar um pouco. Ela já voltou à sua aparência normal e sua forma de ceifador de gelo terminou, mas ela sabia que não poderia desmaiar antes de confirmar a morte de Brutus. Ela estendeu a mão enquanto ofegava pesadamente e a lança que ela jogou antes voltou para ela. Sophie e outros também olhavam para o lugar onde Brutus estava com olhos sérios. Todas as pessoas restantes da Guilda das Trevas foram mortas quando Valerie usou o Frozen Word, então apenas eles foram deixados lá. Não há como ele sobreviver depois de sofrer um ataque como este, Ian falou com uma voz cheia de medo. Ele estava olhando para Valerie como se estivesse olhando para um monstro. Ele ainda não conseguia acreditar que ela matou sozinha a maioria das pessoas da Guilda das Trevas. Eu também acho que ele não seria capaz de Siur. Uau! De repente, a névoa gelada foi dissipada e os olhos de Valerie tremeram quando a figura de um homem apareceu instantaneamente diante dela e lhe deu um soco. Merda! Valerie rapidamente ergueu sua lança e tentou bloquear o soco vindo em sua direção. Bull! Valerie sentiu uma força terrível sendo transmitida ao seu corpo através da lança e ela foi lançada voando para trás. Tosse asterisco. O impacto foi tão poderoso que ela tossiu sangue no ar antes mesmo de cair no chão. Maldito seja, se não fosse pelo fato de que preciso trazê-lo vivo, eu teria matado você agora mesmo, disse Brutus com uma voz cheia de raiva enquanto abaixava a mão que acabara de usar para atacar Valerie. Sophie e outros ficaram chocados quando viram que Brutus ainda estava vivo. Mesmo que ele não estivesse em suas melhores condições e o lado esquerdo de seu corpo estivesse quase congelado, ele ainda estava vivo. Ele não está nas melhores condições. Se trabalharmos juntos, seremos capazes de matá-lo. Mark disse de repente, tirando-os de seu estado de choque. Sophie e os outros se entreolharam e acenaram com a cabeça. Brutus foi o único que ficou lá, então eles sabiam se eles queriam escapar, eles tinham que cuidar dele. Todos eles atacaram ele ao mesmo tempo. Quando Brutus viu isso, ele apenas zombou e acenou com a mão. Prisão de metal. De repente, gaiolas de metal apareceram ao redor de Sophie e outros e eles ficaram presos lá dentro. Eles tentaram usar suas habilidades para quebrar a gaiola, mas foi completamente inútil. Embora Brutus estivesse gravemente ferido, suas habilidades ainda eram muito mais poderosas do que Sophie e outros. Brutus ignorou completamente Sophie e outros depois de prendê-los e caminhou em direção a Valerie com passos lentos. Enquanto caminhava, ele usava sua mana para quebrar o gelo que envolvia o lado esquerdo de seu corpo. Não posso matar você por causa das ordens que recebi, disse Brutus e uma espada de metal se materializou em sua mão direita, mas ninguém disse que não posso cortar suas mãos, certo? Valerie ainda estava tentando se levantar depois de receber o ataque anterior de Brutus, mas por causa da condição de seu corpo, ela não foi capaz de ficar de pé acima. Então, qual mão devo cortar primeiro? Valerie ouviu a voz de Brutus e o viu parado na frente dela. Então, eu falhei, hein? Valerie pensou interiormente e sorriu amargamente. Ela parou de tentar se levantar e fechou os olhos. Quando Brutus viu que Valerie não estava dizendo nada, ficou irritado e ergueu a espada para cortar a mão que ela usou para lançar a lança antes. Mas assim que ele ergueu a espada, a área ao redor de repente ficou escura e um pequeno sol negro apareceu alguns metros acima do solo congelado. Fim do capítulo. Capítulo 442 Totalmente liberado e sede de sangue, parte 5. A expressão de Evan mudou quando viu como Casil se recuperou totalmente usando uma estranha habilidade de sua adaga. Volte, todo o mana presente no corpo de Evan desapareceu instantaneamente e ele convocou de volta Snow, Astronax, A1, A2, Aqua e 5 orcs que foram mortos por Casil anteriormente. Como seu núcleo estava restrito ao rank C+, ele não tinha mana suficiente para convocar todos os Shadow Undeads que foram mortos por Casil. Depois de aparecer, todos os mortos-vivos das sombras convocados, incluindo o anterior, mais uma vez correram em direção a Casil. Enquanto isso, Evan tirou uma poção azul escura de seu armazenamento nas sombras.
Poção de recuperação total de mana, recupera 100% da mana do usuário ao consumir. Esta poção só pode ser usada uma vez a cada 5 horas. Ele comprou esta poção usando os pontos de mérito que ganhou durante a maré monstruosa da cidade de Naflion. O preço desta poção era de 10.000 pontos de mérito, então Evan só tinha 2 deles. Foda-se esse bastardo, nunca pensei que seria forçado a usar essa poção apenas para preencher meu núcleo de classificação C+, Evan amaldiçoou enquanto engole a poção. A poção se transformou em um líquido quente quando ele bebeu e toda a sua mana se recuperou instantaneamente. Depois de recuperar sua mana, Evan convocou rapidamente Albelu. Mas ele não mandou Albelu lutar contra Kazil porque queria tentar algo. Kazil ficou perplexo quando viu Snow e outros mortos-vivos das sombras novamente. Ele não conseguia entender como eles voltaram quando ele os matou há 1 minuto. Mas, ao contrário da última vez, desta vez Kazil tinha informações suficientes sobre as habilidades dos mortos-vivos das sombras, então ele estava preparado para eles. Quando um dos orques deu um soco nele, Kazil não tentou atacá-lo como da última vez, pois já sabia que esses monstros não podiam sentir dor. Mesmo que ele cortasse seus membros ou perfurasse seu coração, eles continuariam a atacá-lo. A única maneira de detê-los era decapitá-los. Então Kazil usou sua alta agilidade e evitou a maioria dos ataques dos mortos-vivos das sombras. De repente, um dos orques cometeu um erro e Kazil não perdeu a chance. Sua adaga negra brilhou e, embora a defesa do orque fosse bastante alta, ele o decapitou facilmente. O corpo do orque caiu no chão e desapareceu na fumaça negra. Eu sabia que se não o eliminasse de uma vez ele seria capaz de se adaptar à situação. Evan cerrou os dentes ao perder a conexão com um de seus orques. Ele olhou para Albelu e respirou fundo. Se não funcionar, então estarei em apuros desta vez, Evan pensou consigo mesmo e usou sua habilidade, Possessão Sombria. Ele escolheu Albelu como alvo, que de repente se transformou em fumaça negra. A fumaça foi em direção a Evan e foi absorvida por seu corpo. Se meu poder não aumentar mesmo depois disso, então sou uma causa perdida, Evan pensou consigo mesmo ao perder sua conexão com um e outro orc. De repente a aparência de Evan começou a mudar, sua altura aumentou para 3 metros e pelos pretos começaram a crescer em seu corpo. Seus dentes se transformaram em caninos, parecendo presas de lobo afiadas o suficiente para rasgar carne humana. Suas unhas se transformaram em garras que podem despedaçar qualquer um. Em apenas alguns segundos seu visual mudou completamente e agora ele parecia um lobisomem negro. Mesmo que o poder de seus núcleos ainda estivesse restrito por causa da formação de selamento absoluto, sua aura era muito mais poderosa do que a de um caçador de nível a mais. Kazil, que estava lutando contra os mortos-vivos das sombras, mais uma vez sentiu uma aura sanguinária se espalhando pelos arredores, mas por alguma razão, ele sentiu que algo estava errado com essa aura. A sede de sangue que ele sentia na aura era tão poderosa que por um momento ele sentiu como se estivesse dentro de um mar de sangue. Kazil olhou na direção de onde o Bloodlust estava vindo e seus olhos se encontraram com os olhos vermelhos de um monstro alto. Que porra é essa? Pela primeira vez em sua vida, Kazil sentiu medo ao olhar naqueles olhos. De repente, a área no topo da cabeça de Necros começou a ficar vermelha como sangue, e a aura sanguinária ao redor começou a aumentar rapidamente. A aura de Evan, que era um pouco mais forte do que a de um caçador de rank a mais, também começou a aumentar e cruzou a marca de rank S. Sim, vou matar todo mundo, de repente Evan murmurou com uma voz estranha. Estalar, F*K, Kazil acabou de ouvir o som de um relâmpago antes de sentir uma ameaça como nunca antes. Apenas por puro instinto, ele ergueu a adaga preta na frente do rosto e... Bang! Estalar! Uma garra afiada coberta de um raio vermelho sangue atingiu a adaga negra e Kazil foi lançado voando para trás como uma pipa quebrada. Tosse asterisco. O impacto foi tão poderoso que seus órgãos internos tremeram e ele cuspiu sangue no ar. De repente, Evan acenou com a mão para o lado direito, e a cabeça do orc que estava a alguma distância voou para o céu.
Todos os mortos-vivos das sombras que estavam perto de Evan recuaram rapidamente, sentindo que algo estava errado com ele. Não há sangue, Evan disse para si mesmo depois de matar o orc, e a aura vermelha profunda que saía de seu corpo se intensificou. Ele ignorou completamente os outros mortos-vivos das sombras e olhou para Kazil, que caiu a 100 metros de distância. Vendo sangue saindo da boca de Kazil, um sorriso cruel apareceu em seu rosto. Estalar. Relâmpagos de sangue estalaram ao seu redor e ele apareceu instantaneamente acima de Kazil, atacando-o usando suas garras afiadas. Sopro. A garra de Evan cravou-se no peito de Kazil, mas seu corpo explodiu em seu pescoço. Evan reagiu rapidamente e levantou uma das mãos para bloquear a adaga. Fumaça preta. Morra seu bastardo. De repente, Kazil apareceu atrás de Evan e cortou seu pescoço. Evan reagiu rapidamente e levantou uma das mãos para bloquear a adaga. Puxe! Sangue vermelho jorrou e uma ferida profunda apareceu na mão de Evan. Os olhos de Kazil tremeram quando sua adaga fez um ferimento profundo na mão de Evan e não foi capaz de separá-lo. Uau! Evan ignorou completamente o ferimento em sua mão e atacou Kazil usando a segunda mão. Arg, Evan estava usando raios para aumentar sua velocidade, então mesmo que Kazil tenha reagido rapidamente, a garra de Evan ainda abriu um grande ferimento em seu ombro. Evan olhou para sua garra manchada com o sangue de Kazil e seus olhos vermelhos brilharam. A sinergia entre você e a habilidade, Bloodlust, atingiu seu pico. Você adquiriu permanentemente a habilidade única, Bloodlust. Fim do capítulo. Capítulo 443 Pacificar a mente. Normalmente, sempre que Evan usa sua habilidade Shadow Possession, ele não perde o controle sobre suas emoções após se fundir com suas sombras mortas-vivas. Mas desta vez, quando ele usou a habilidade de posse das sombras e se fundiu com Albelu, sentiu um forte desejo de matar. Logo após se fundir com Albelu, sua vontade de matar atingiu um nível completamente diferente. Matar, matar, matar. Algo dentro de sua cabeça estava constantemente incitando-o a matar. Foi a primeira vez que as emoções de Evan foram influenciadas pela fusão com suas sombras mortas-vivas. Ele sabia que depois de evoluir para Lobo Relâmpago de Sangue, a natureza de Albelu se tornou sanguinária, mas ele nunca pensou que também seria influenciado por isso se fundisse com ele usando a possessão das sombras. À medida que suas emoções começaram a ficar fora de controle, uma aura vermelho-sangue começou a sair de seu corpo. Embora sua mente estivesse cheia de um forte desejo de matar, ele ainda tinha alguma sanidade e seus instintos de monstro lhe diziam que ele ainda era mais fraco que Kazil, embora tenha se fundido com Albelu. Seus núcleos ainda estavam restritos ao Rank C+, e a maior parte de seu poder vinha de Albelu, o que não era suficiente para enfrentar Kazil. A duração de sua possessão sombria foi de apenas 2 minutos, então ele subconscientemente ativou a segunda habilidade única de Albelu. Bloodlust, habilidade única, quando ativado, aumenta o poder do usuário em 300% durante 3 minutos. Enquanto a habilidade estiver ativada, o usuário terá um forte desejo de matar e há uma grande chance de que o usuário perca o controle sobre suas emoções e se torne um assassino estúpido. Assim que Evan ativou a habilidade Bloodlust, sua sanidade restante desapareceu no ar. A sede de sangue que ele estava sentindo atingiu um nível completamente diferente e por causa do efeito da sede de sangue, seu poder começou a aumentar loucamente. Quando ele atacou Kazil e sua garra arrancou um grande ferimento em seu ombro, Evan sentiu uma sensação estranha brotando dentro dele. Olhando para sua garra manchada de sangue, a sede de sangue de Evan começou a aumentar ainda mais. Neste ponto, ele perdeu completamente o controle e a única coisa que tinha em mente era matar Kazil. A sinergia entre você e a habilidade, Bloodlust, atingiu seu pico. Você adquiriu permanentemente a habilidade única, Bloodlust. Evan ignorou completamente as notificações que brilhavam diante dele e relâmpagos de sangue surgiram de seu corpo. Droga, que tipo de monstro é esse? Ele é completamente diferente dos outros monstros negros que enfrentei antes.
Kazil tentou o seu melhor para se esquivar dos ataques cruéis de Evan e pensou consigo mesmo. Ao contrário dos mortos-vivos das sombras que não demonstraram qualquer tipo de emoção enquanto lutavam contra ele, Evan estava liberando uma quantidade tão alta de Bloodlust que Kazil começou a se sentir sufocado. Em apenas um minuto, o corpo de Kazil estava repleto de diferentes tipos de ferimentos e ele sangrava por todos os lados. Claro, Evan também não saiu ileso. Como ele ignorou completamente a defesa e se concentrou apenas no ataque, havia muitas feridas profundas em seu corpo. Na realidade, sua condição era ainda pior que a de Kazil. Houve muitas ocasiões em que Kazil quase o matou por causa de sua atitude descuidada. Se não fosse pela alta defesa que recebeu após se fundir com Albelu e pela agilidade absurda que o elemento relâmpago proporcionou, ele já teria morrido há muito tempo. Faltava apenas um minuto para o término da posse das sombras, mas em vez de voltar a si, a sede de sangue de Evan aumentava continuamente. Mesmo que ele seja poderoso, não há nada a temer se ele estiver apenas atacando como uma fera estúpida, Kazil pensou enquanto se esquivava do ataque de Evan com o mínimo de esforço e infligia outro ferimento em seu peito. A ferida era tão profunda que até suas costelas eram visíveis de fora. Mas mesmo depois de receber um ferimento tão grave, Evan ignorou completamente a dor e continuou a atacar Kaizo como uma fera estúpida. Antes de usar a possessão das sombras, Evan nunca pensou que perderia o controle sobre suas emoções e se transformaria em uma fera estúpida. Se ele soubesse que algo assim aconteceria por causa da fusão com Albelu, ele teria escolhido um morto-vivo sombrio diferente para se fundir com ele. Quando faltavam apenas 50 segundos para a duração da posse das sombras, de repente algumas estranhas ondas mentais cobriram a área onde Kazil e Evan estavam lutando. As expressões de Kazil mudaram quando as ondas mentais cobriram a área. As ondas ignoraram completamente Kazil e entraram no corpo de Evan. Kazil olhou na direção de onde vinham as ondas mentais e viu um pequeno gato preto parado a alguma distância dele. O que são esses WAV_? As palavras de Kazil ficaram presas em sua boca e seus olhos se arregalaram quando ele finalmente entendeu o que estava acontecendo. A sede de sangue que saía do corpo de Evan lentamente começou a diminuir à medida que as ondas mentais que Hana liberava entravam em seu corpo. Era uma das habilidades psíquicas de Hana chamada Mind Pacify. Essa habilidade pode acalmar a mente das pessoas. Quando Kazil percebeu como a sede de sangue de Evan estava diminuindo, seu rosto ficou feio. Logo depois de lutar contra Evan por um minuto, ele percebeu que foi capaz de machucar Evan porque estava lutando como uma fera estúpida. Ele tinha certeza de que se Evan voltasse ao normal e parasse de lutar como uma fera estúpida, seria muito difícil enfrentá-lo. Eu preciso parar com isso. Os olhos de Kazil brilharam com intenção de matar quando ele olhou para Hana. De repente, Kazil se esquivou de um dos ataques de Evan e atacou Hana. Rugido. Mas antes que ele pudesse chegar perto de Hana, Astronox apareceu na frente dele. Foda-se, Kazil não se importou com Astronox e cortou seu pescoço usando sua adaga. Mas assim que ele o atacou, uma aura azul profunda cobriu o corpo de Astronox enquanto ele usava sua habilidade única, Resiliência Titânica. Resiliência Titânica, habilidade única, quando ativado, você ganha invulnerabilidade temporária a todos os danos recebidos, permitindo que você para ignorar facilmente todos os ataques. No entanto, você não pode atacar ou usar outras habilidades durante este estado. O status de invulnerabilidade durará 10 segundos e só poderá ser usado uma vez a cada 3 horas. Clang. O som de metal colidindo contra metal soou e a adaga de Kazil nem sequer foi capaz de arranhar o corpo de Astronox. O que Kazil ficou tão chocado que seus olhos quase saltaram das órbitas. Mas ele não teve tempo para pensar sobre isso porque de repente uma sensação de destruição iminente tomou conta de seu corpo. Ele olhou para o céu e viu centenas de raios de luz vindo em sua direção. Foi a habilidade única de Elysia, Lightfall Cataclysm.
Lightfall Cataclysm, habilidade única, canaliza imensa energia luminosa para o céu, fazendo com que uma chuva de raios de luz abrasadores desça sobre o campo de batalha, deixando um rastro de destruição. Elysia controlou os raios de luz que choviam do céu e miraram em Khazil. Sentindo a energia poderosa que os raios de luz estavam liberando, Khazil não teve escolha a não ser recuar. Droga, Khazil não pôde deixar de amaldiçoar quando não foi capaz de matar Hana e foi forçado a recuar. Mas neste momento ele de repente percebeu algo e olhou na direção de Evan. E quando ele olhou na direção de Evan, seu rosto ficou pálido porque a sede de sangue que saía do corpo de Evan diminuiu muito e seus olhos estavam fixos nele. Fim do capítulo. Capítulo 444 A morte de Brutus. Assim que Brutus ergueu a espada para cortar o braço de Valerie, um pequeno sol escuro apareceu alguns metros acima do solo congelado e uma grande área foi envolvida pela escuridão. Quando a escuridão envolveu a área de repente, a expressão de Brutus mudou e ele rapidamente criou um escudo de metal atrás dele. Bang! O escudo de metal que Brutus criou quebrou com um grande estrondo e uma pequena garra preta o atingiu bem nas costas. Tosse asterisco. Brutus tossiu sangue por causa do impacto e foi arremessado para longe. Quando Valerie ouviu o som do grande estrondo, ela rapidamente abriu os olhos, mas tudo o que viu ao seu redor foi escuridão. O que diabos está acontecendo agora? Valerie murmurou com uma voz atordoada enquanto olhava em volta na escuridão. A escuridão era muito densa e ela conseguia ver apenas alguns metros à sua frente. Swish! Brutus, que acabou de cair no chão, ouviu o som do vento cortando e todos os pelos de seu corpo se arrepiaram. Ele tentou pular para evitar o ataque, mas para sua consternação, pois seu corpo estava congelado do lado esquerdo, ele não conseguiu se afastar a tempo. Uma garra afiada veio em direção ao seu pescoço cortando o vento. No último segundo Brutus ergueu a mão direita e cobriu-a com metal para parar a garra. Puxe! Arg! Um grito doloroso soou e sangue vermelho jorrou como uma fonte quando uma mão foi lançada voando para o céu. Quando Valerie ouviu o grito de Brutus, levantou-se com dificuldade e foi na direção do grito. Porra, que tipo de monstro é esse? Brutus tentou estancar o sangue que saía de seu braço decepado e olhou para a pequena pantera à sua frente com olhos medrosos. A pantera era apenas um monstro de rank A, mas a aura que emanava de seu corpo era comparável a um monstro de rank A+. Os olhos roxos de Eclipse brilharam quando ele viu o olhar de medo nos olhos de Brutus e seu corpo de repente desapareceu no ar. Brutus tentou sentir a posição de Eclipse, mas a escuridão que cobria a área restringia seus sentidos, então ele não foi capaz de encontrá-la. Preciso sair daqui. Brutus imediatamente decidiu fugir quando não conseguiu encontrar a posição de Eclipse. Seu braço esquerdo ainda estava congelado e ele acabou de perder o braço direito. Atualmente ele estava tão fraco que até mesmo um caçador rank A poderia matá-lo. Mas assim que pensou em fugir, sentiu uma dor aguda no abdômen e cambaleou para trás. Arg! Brutus olhou para seu abdômen e ficou com medo de ver uma marca profunda de garra ali. Sangue saía da ferida e até suas entranhas eram visíveis. Uau! De repente Eclipse apareceu na frente de Brutus e sua garra foi em direção ao seu pescoço, querendo acabar com sua vida. Morra, seu monstro miserável! Mas antes que a garra de Eclipse pudesse tocar seu pescoço, dezenas de pontas de metal afiadas saíram do chão e perfuraram seu corpo. Puf! Mas assim que pontas de metal perfuraram o corpo de Eclipse, ele explodiu em uma nuvem de fumaça preta e desapareceu. Não é bom. Swish! De repente, Brutus ouviu o som do vento cortando e tentou se afastar. Mas antes que ele pudesse se afastar, uma garra afiada coberta por uma aura negra profunda veio de trás de suas costas e tocou seu pescoço. Brutus apenas sentiu uma forte sensação de frio em seu pescoço e seus olhos encontraram os olhos roxos ardentes de Eclipse antes que sua cabeça fosse lançada voando para o céu. Uma fonte de sangue saiu do corpo de Brutus e ele caiu no chão imóvel. Valerie, que acompanhava o som da luta, acabou de chegar lá e viu como um pequeno monstro negro decapitou Brutus.
Quando Valerie chegou lá e Eclipse olhou para ela, ela sentiu um arrepio na espinha. Atualmente, ela estava enfraquecida e sabia que o monstro à sua frente poderia matá-la sem nenhum esforço. Mas Eclipse apenas olhou para ela por um momento antes de ignorá-la. Evan pediu a Eclipse para ficar de olho em Noah quando a equipe da Arcanum Academy chegasse em Central City. Capítulo 406. Ele pensou que, como Noah tinha um físico único, havia uma chance de que a Guilda das Trevas tentasse capturá-lo. Mas nada disso aconteceu durante o tempo em que Eclipse estava de olho nele. Evan ficou desapontado quando a Guilda das Trevas não tentou atacar Noah porque queria coletar algumas informações deles. Ao sair do hotel para o estádio, Evan pensou em convocar Eclipse de volta, mas no final, ele decidiu deixá-lo ir com Noah para que ele o informasse imediatamente se algo acontecesse. Mesmo depois de chegar ao estádio, Eclipse seguia Noah. Parou de segui-lo quando os participantes entraram no pequeno mundo. Evan estava com medo de que se Eclipse entrasse no pequeno mundo, Natasha seria capaz de senti-lo, então ele pediu para apenas esperar Noah sair. Quando todos os participantes entraram no pequeno mundo, Eclipse apenas ficou parado em um dos cantos do campo do estádio sem fazer nada, e quando os participantes saíram e Dennis ativou a formação, ele foi teletransportado com eles. Poucos minutos depois de ser teletransportado, Evan o contatou usando seus sentidos de sombra e depois de observar a situação, pediu que ajudasse Valerie e outros em caso de emergência. Então, quando viu que Brutus estava prestes a cortar o braço de Valerie, Eclipse usou sua habilidade única, Eclipsing Strike. Eclipsing Strike, habilidade única, você pode invocar um eclipse solar temporário por 3 minutos, envolvendo a área na escuridão. Durante esse tempo, você ganhará imenso poder. Tempo de resfriamento, 4 horas. Por causa do uso de sua habilidade única, o poder de Eclipse aumentou muito, e como Brutus já foi ferido por Valerie, não foi difícil matá-lo. Valerie suspirou de alívio ao ver que a pantera não a atacou. Lentamente, a escuridão que cobria a área começou a desaparecer e o ambiente voltou ao normal. A gaiola que prende a Sophie e outros também desapareceu quando Eclipse matou Brutus. Depois de sair da jaula de metal, todos olharam em volta e depois de ver Valerie rapidamente foram em direção a ela. Você é um underscore. SHHH, Sophie queria perguntar se ela estava bem, mas Valerie sinalizou para ela ficar quieta e apontou na frente dela. Quando Sophie e outros olharam na direção que Valerie apontava, seus olhos se arregalaram ao verem o cadáver sem cabeça de Brutus e uma pantera negra quebrando o gelo branco prateado que cobria o braço esquerdo de Brutus. Depois de cortar o gelo que estava prendendo o braço esquerdo de Brutus, Eclipse tirou seu anel de armazenamento e desapareceu de lá. Mark e os outros olharam para tudo com olhares perplexos, sem entender por que um monstro levou embora o anel de armazenamento de Brutus. Mas de repente algo clicou na mente de Caleb quando ele se lembrou da aparência da pantera e seus olhos se arregalaram. Ele olhou para Sophie, Mark e David e percebeu que seus olhos também estavam bem abertos. Aquele monstro parecia muito parecido com o hipopótamo negro que Evan convocou durante a maré de monstros. Todos pensaram ao mesmo tempo e de repente entenderam por que a pantera tirou o anel de armazenamento de Brutus. Fim do capítulo. Capítulo 445 Confronto Final, Parte 1. Merda, quando Casil percebeu que a sede de sangue saindo do corpo de Evan reduziu muito, ele imediatamente atacou ele, querendo encerrar a luta antes que ele voltasse a si. Estalar. Mas assim que ele avançou em sua direção, relâmpagos de sangue irromperam do corpo de Evan como um tsunami e cobriram centenas de metros de área. Casil nem teve a chance de recuar antes de ser pego dentro do Storm of Blood Lightning. ARGHH, um grito doloroso escapou da boca de Casil quando um raio de sangue o atingiu por todo o corpo. As feridas que Evan infligiu anteriormente se alargaram e relâmpagos de sangue entraram em seu corpo através de feridas abertas, causando estragos dentro de seu corpo. Evan olhou para tudo com seus olhos vermelhos sangue e suspirou interiormente.
Foda-se, mãe, nunca pensei que perderia a cabeça por usar a possessão das sombras, disse Evan com voz rouca enquanto tentava ao máximo não agir como uma fera estúpida novamente. Ele ainda estava tendo dificuldade em controlar sua sede de sangue, mas graças à habilidade de pacificar a mente de Hannah, ele pelo menos foi capaz de pensar corretamente mais uma vez. Só me restam 30 segundos antes que o efeito da possessão das sombras termine. Evan olhou para o tempo restante e sentiu sua sede de sangue aumentando mais uma vez. Eu preciso terminar essa luta em um único ataque. Evan superou com força sua Bloodlust e usou suas manoplas do Blazebringer. As manoplas eram de classificação a mais, então elas se ajustavam de acordo com o formato de suas garras. Assim como ele usava as manoplas, ambos os seus braços foram envoltos em fogo por causa da habilidade passiva das manoplas do Arauto do Fogo. Inferno Aura, habilidade passiva. Quando o usuário está enfurecido ou em um estado emocional elevado, suas manoplas emitem uma aura ardente, aumentando seus ataques e tornando-os ainda mais formidáveis. Por ter sido afetado pelas habilidades de Albelu e Bloodlust, as emoções de Evan estavam completamente fora de controle. Embora ele tenha recuperado um pouco de sua racionalidade, suas emoções ainda não estavam estáveis. Por causa de suas emoções instáveis, a habilidade passiva das manoplas estava funcionando com força total e todo o seu braço estava coberto por uma aura ardente, liberando um calor escaldante. Mas Evan não parou por aí e usou a segunda habilidade de suas manoplas, Ira do Basilisco. Ira do Basilisco. Após a ativação, as manoplas do Blazebringer se transformam em garras semelhantes a um basilisco, fortalecendo os ataques do usuário com sopro de fogo. Cada golpe de manoplas libera chamas abrasadoras que podem perfurar até mesmo as defesas mais resistentes. Duração da habilidade: 3 minutos. Esta habilidade pode ser usada 2 vezes por dia. O tamanho das manoplas do Blazebringer aumentou e agora todos os seus braços estavam cobertos pelas manoplas de cor vermelho rubi que liberavam uma aura aterrorizante. O pingente prateado que Evan estava usando brilhou e ele ativou sua habilidade Sprite Sacrifice. Sacrifício Sprite. O usuário do pingente Sprite pode sacrificar 70% de sua mana total e 50% de resistência para aumentar temporariamente sua força, agilidade e inteligência em 50% por 1 minuto. As estatísticas de Evan aumentaram em 50% e uma aura aterrorizante explodiu de seu corpo. A tempestade de raios de sangue que atacava continuamente Kazil desapareceu lentamente e sua figura abatida apareceu na frente de Evan. Seu corpo estava chamuscado em muitos lugares por causa dos raios e ele estava ofegante. Quando Kazil olhou para Evan, cujos braços estavam cobertos por manoplas vermelhas de rubi e sentiu sua aura aterrorizante, uma expressão de descrença apareceu em seus olhos. Ele não conseguia entender como a aura de Evan de repente se tornou tão poderosa. Evan não se importou com o choque de Kazil e olhou para o cronômetro. Agora ele tinha apenas 25 segundos restantes antes que o efeito da possessão pelas sombras terminasse. Estalar. Relâmpagos de sangue cobriram todo o seu corpo e seus olhos bestiais brilharam com Bloodlust enquanto ele olhava para Kazil. Quando Kazil sentiu a aura de Evan e olhou em seus olhos, ele também pôde sentir que seria o último confronto. Após este confronto, um deles definitivamente morrerá. Quando Kazil percebeu que poderia morrer após esse confronto, por algum motivo, em vez de ficar nervoso, sua mente se acalmou. Uma aura escura começou a sair de seu corpo e o ar ao seu redor tremeu. A adaga que ele segurava começou a brilhar e fumaça preta começou a sair dela. Estalar. Relâmpago e vento giraram em torno dos pés de Evan e... Bang! Bang! O chão sob os pés de Kazil e Evan se quebrou quando os dois desapareceram do lugar onde estavam. Kazil se transformou em um raio de luz negra que parecia querer engolir tudo. Enquanto isso, Evan se transformou em um raio vermelho sangue cercado por fogo que queria destruir tudo. Os dois chegaram um na frente do outro em um instante, os olhos de Kaizo encontraram os olhos bestiais de Evan e... Boom! Ondas de choque que eram muito mais poderosas que os ataques combinados de todos os Wyverns se espalharam pelos arredores.
Todos os mortos-vivos das sombras que estavam perto do centro do impacto foram levados pelas ondas de choque, e uma tempestade de relâmpagos, fogo e escuridão começou a se espalhar para fora do centro da expansão. O solo a mais de 3 quilômetros da área desmoronou e se transformou em poeira e uma cratera gigante com mais de 500 metros de diâmetro apareceu ali. Quando as ondas de choque pararam e a poeira baixou, Evan e Kazil apareceram na frente de todos os mortos-vivos das sombras. Kazil estava deitado no chão, uma de suas pernas estava faltando e seu corpo estava queimado de preto. Todo o seu corpo estava cheio de ferimentos e raios de sangue ainda causavam estragos dentro de seu corpo. Seus olhos estavam semicerrados e sua força vital estava desaparecendo lentamente. Evan ainda estava de pé e sua condição parecia melhor do que a de Kazil, mas sua força vital estava desaparecendo ainda mais rápido do que a de Kazil porque havia uma adaga cravada em seu pescoço. Então, nós dois vamos morrer, hein? Disse Kazil com voz rouca enquanto olhava para Evan com os olhos semicerrados. Evan não prestou atenção em Kazil e ergueu as mãos em forma de garras que tremiam e agarrou a adaga que estava enfiada em seu pescoço. Puxe! Sem hesitar, ele puxou a adaga e uma fonte de sangue saiu de seu pescoço. Quando Evan puxou a adaga, sua força vital começou a desaparecer ainda mais rápido, mas antes que a mente confusa de Kazil pudesse entender o que Evan estava fazendo, ele viu uma aura roxa aparecer ao redor do corpo de Evan e... Uxe! Todos os ferimentos que Evan sofreu até agora desapareceram no ar. Tosse asterisco. Kazil ficou tão assustado que tossiu sangue e sua força vital começou a desaparecer ainda mais rápido. Elísia, Evan disse com uma voz fraca e olhou para Elísia que estava flutuando acima dele. Elísia desceu rapidamente do céu e sem perder tempo começou a curar Kazil que estava prestes a morrer. Não posso deixá-lo morrer neste tipo de estado, Evan pensou consigo mesmo enquanto olhava para Kazil. Fim do capítulo. Capítulo 446 Confronto Final, Parte 2. A duração da possessão sombria terminou e Evan voltou à sua forma normal. Uma sombra negra saiu de seu corpo e se transformou em Albelu, que ainda liberava uma aura sanguinária. O que você está fazendo? Kazil perguntou com voz rouca quando Elísia usou sua habilidade de cura nele. Evan olhou para ele, mas não se preocupou em responder e apenas olhou para seu corpo que estava se curando lentamente. Todo o corpo de Kazil foi atingido por causa do fogo e dos raios, uma de suas pernas estava faltando e havia vários ferimentos por todo o corpo. Evan estava com medo de não ser capaz de transformá-lo em um morto-vivo sombrio, e é por isso que ele o estava curando um pouco antes de matá-lo. Em 1 minuto, quando a pele queimada de Kazil foi restaurada até certo ponto e as feridas em seu corpo fecharam, Evan acenou com a cabeça em direção a Elísia. Uau! Uma espada feita de elemento luz apareceu na mão de Elísia e ela perfurou o coração de Kazil, acabando com sua vida. Embora seu corpo ainda estivesse muito danificado, Evan não o curou muito porque havia uma grande chance de ele ser capaz de lutar novamente. Quando a força vital de Kazil desapareceu, Evan finalmente suspirou de alívio e caiu no chão. Ele olhou para o céu com uma expressão vazia no rosto e não pôde deixar de balançar a cabeça. Se não fosse por Hannah, que me trouxe de volta aos meus sentidos. Evan murmurou e deitou-se no chão duro. Ele continuou a olhar para o céu por alguns minutos antes de se levantar novamente. Não sei por que perdi o controle de minhas emoções após me fundir com Albelu, mas não é hora de pensar sobre tudo isso, Evan pensou consigo mesmo e olhou para seus núcleos. Ambos os seus núcleos ainda estavam selados e restritos ao Renk C+. Preciso sair daqui antes que alguém venha aqui. Evan usou sua habilidade de armazenamento de sombras e guardou o corpo de Kazil. Ele queria transformá-lo em um morto-vivo das sombras, mas seu núcleo monarca estava restrito ao Renk C+, ele estava com medo de que se tentasse transformá-lo em um morto-vivo das sombras enquanto seu núcleo estava restrito ao Renk C+, ele falharia, e é por isso que ele decidiu fazer depois de sair da masmorra. Depois de guardar o corpo de Kazil, Evan olhou ao redor, mas não tinha certeza de onde deveria ir para sair desta masmorra.
Que tipo de masmorra é essa? Evan não pôde deixar de dizer em voz alta depois de olhar em volta. Não vi nenhum monstro desde o momento em que cheguei aqui e como alguém pode cobrir todo esse andar com uma formação? Evan usou seus sentidos de sombra e disse aos wyverns para irem em todas as direções da masmorra. Os 10 wyverns foram mortos por Kazil, então restaram apenas 9 wyverns. Todos os 9 voaram e começaram a procurar o portal de saída da masmorra. Depois de ordenar wyverns, Evan mais uma vez usou os sentidos das sombras e contatou Eclipse. Ele o contatou mais cedo depois de entrar na masmorra. Naquela época ele viu como Valerie e outros estavam cercados por pessoas da Guilda das Trevas. Mas como ele estava ocupado lidando com Kazil, ele apenas disse a Eclipse para ajudá-los em uma emergência e parou de olhar para a situação deles. Espero que eles estejam bem. Evan murmurou e sua visão se conectou com Eclipse. Quando Evan usou os sentidos das sombras, Eclipse estava no topo de uma árvore congelada usando sua habilidade furtiva e olhava para Valerie e outros à distância. Evan ficou surpreso por um momento ao ver a grande área coberta de gelo. Parece que aquela mulher com morte cerebral cuidou de tudo, não foi difícil para Evan adivinhar quem congelou toda a área. Depois de ver que Valerie e os outros estavam bem, ele mais uma vez disse a Eclipse para ajudá-los antes de parar de usar seus sentidos das sombras. Depois que ele parou de usar os sentidos das sombras, ele caminhou em direção a Ariel e pulou de costas. Elysia e Hannah também pularam nas costas de Ariel e ficaram ao lado de Evan. Ele convocou de volta seus orcs, Astronax e alguns outros mortos-vivos das sombras antes que Ariel subisse para o céu azul. Eu só espero não ter que enfrentar outro caçador Rank S antes de deixar esta maldita masmorra, Evan pensou interiormente e Ariel voou para longe de lá. Logo 15 horas se passaram e Ariel ainda voava no céu. Que tipo de masmorra é essa? Evan não pôde evitar xingar quando, mesmo depois de 15 horas, não conseguiu encontrar a saída. Ele já convocou de volta 10 wyverns que foram mortos por Kazil e eles também procuravam a saída da masmorra. Mas mesmo que seus wyverns estivessem procurando a saída em todas as direções, ele não conseguiu encontrá-la. Além disso, não há sequer um único monstro dentro desta masmorra, Evan não encontrou nenhum monstro durante todo esse tempo. Se fosse uma masmorra normal, eu poderia ter coletado alguns núcleos enquanto procurava a saída, Evan murmurou enquanto o corpo de um monstro tipo lobo se transformava em pó. Evan tirou outro corpo que ele coletou do pequeno mundo e usou a habilidade de devoração de energia nele. Ele direcionou a energia do corpo para o seu núcleo monarca e aumentou sua classificação. Logo o corpo do monstro mais uma vez se transformou em pó e seu núcleo monarca avançou um pouco. Eu usei todos os corpos que coletei no pequeno mundo, disse Evan depois de olhar para seus anéis de armazenamento vazios. Depois de absorver todos os corpos ele olhou para os núcleos que coletou e começou a absorvê-los. Seu núcleo monarca já cruzou a metade do Rank B e não estava longe de alcançar o Rank A. Absorver núcleos foi muito mais rápido do que absorver os corpos, então ele absorveu todos os núcleos em apenas alguns minutos. Depois de absorver os núcleos, Evan recebeu uma habilidade, mas não prestou muita atenção a ela por enquanto, porque depois de absorver os núcleos, ele estava agora muito próximo do Rank A. Vamos ver se consigo núcleos suficientes para alcançar o Rank A, Evan murmurou para si mesmo e tirou o anel de armazenamento de Kazil. Fim do capítulo. Capítulo 447 Demônio, Parte 1. Evan tirou 3 itens de seu armazenamento nas sombras. Havia uma adaga usada por Kazil, havia uma pulseira e a última era um anel de armazenamento. Evan primeiro pegou a adaga e olhou seus detalhes. Adaga Shadow Strike, classificação A+, a adaga Shadow Strike é uma obra-prima, nascida das artes mais sombrias e envolta em lendas. A lâmina da adaga é feita do osso de uma serpente das sombras de classificação A+, que é considerada um monstro raro do tipo sombra. Enquanto segura a adaga, o usuário pode usar as habilidades Life Theft e Shadow Embrace.
Life Theft. Ao atingir um oponente, a adaga tem o poder de roubar uma porção da força vital do alvo e armazená-la dentro dele. O portador da adaga pode usar a força vital roubada para se curar. Shadow Embrace. A habilidade passiva. A adaga tem uma habilidade inata de aumentar o poder de todas as habilidades do tipo sombra. Ao empunhar a adaga, a habilidade do tipo sombra do usuário recebe um aumento de 20% em seu poder base. Além de aumentar o poder das habilidades do tipo sombra, a adaga também protege o usuário de maldições prejudiciais. Então ele usou a habilidade, roubo de vida, naquela época para se curar. Evan murmurou para si mesmo depois de ver os detalhes da adaga. A adaga era muito boa e ambas as habilidades também eram de primeira qualidade, mas Evan não estava interessado em usar uma adaga, então não mostrou muita reação depois de ver seus detalhes. Se eu conseguir transformar aquele cara em um morto-vivo das sombras, vou devolver a ele, Evan pensou consigo mesmo e guardou a adaga. Depois de guardar a adaga, ele pegou a pulseira. A pulseira era de cor azul clara e havia uma gema verde no centro. Quando ele olhou cuidadosamente para a gema, Evan viu um vórtice de vento dentro da gema verde. Pulseira protetora do vento, classificação S, uma pulseira elemental defensiva infundida com a essência do vento. Este bracelete forma automaticamente uma barreira protetora contra o vento ao redor do usuário em caso de ataque repentino ou perigo iminente. A barreira contra vento pode absorver uma grande quantidade de danos, direcionados ao usuário. O usuário do bracelete Guardião do Vento pode liberar todo o dano absorvido de uma só vez, à sua vontade. Todo o dano absorvido liberado pela barreira contra vento será potencializado pela essência do vento, aumentando seu poder em 20%. A barreira contra vento terá um tempo de espera de 10 horas, uma vez que o usuário libere todo o dano absorvido. TSK, esse bastardo estava carregando uma coisa tão boa com ele, disse Evan e usou o bracelete de proteção contra o vento. Se Albelu não tivesse recebido a habilidade, Véu Carmesim, depois de evoluir para um lobo relâmpago de sangue, teria sido muito difícil machucá-lo, especialmente quando ambos os meus núcleos estão selados no rank C+. O que deixou Evan mais satisfeito foi o fato de que a barreira contra o vento poderia absorver todo o dano direcionado a ele e liberar esse dano para seus inimigos. Depois de usar a pulseira, Evan finalmente pegou o anel de armazenamento, na esperança de obter núcleos suficientes que permitiriam que seu núcleo monarca alcançasse o rank A. Se meu núcleo monarca atingir a classificação A, poderei ser capaz de me libertar do efeito desta formação de selamento absoluto. O problema atual de Evan eram seus núcleos selados. Ele ainda não sabia onde estava e havia uma grande chance de que mais pessoas da Guilda das Trevas viessem procurá-lo. Preciso fazer algo sobre meus núcleos ou se eu encontrar outro caçador rank S na minha condição atual, seria problemático, Evan murmurou enquanto olhava dentro do anel de armazenamento. Como sempre, a primeira coisa que viu foram roupas inúteis, comida e algumas outras coisas. Depois de jogar fora essas coisas, ele finalmente viu algumas coisas úteis. Havia muitas poções no anel de armazenamento de Kazil e, surpreendentemente, ele encontrou 5 poções de recuperação de mana total, entre elas. Além da poção de recuperação total de mana, ele encontrou mais 2 poções que viu na loja de mérito, mas não conseguiu comprá-las por causa dos pontos baixos. Frasco de energia. Esta poção fornece uma explosão de energia e resistência ao usuário, eliminando temporariamente a fadiga e melhorando o desempenho físico e mental. Havia 2 frascos de energia. Soro da verdade. Consumir esta poção obriga a pessoa a falar apenas a verdade, tornando-a uma ferramenta útil para interrogatório ou extração de informações valiosas. Havia um soro da verdade entre as poções. Havia poções normais também, como poções de cura, poções de aumento de força e muito mais. Mas Evan já os tinha, então ele simplesmente os jogou dentro de seu armazenamento nas sombras. Eu me pergunto de onde esse cara conseguiu as poções que estavam disponíveis na loja de mérito, Evan murmurou depois de guardar as poções.
Agora que me lembro, a maré de monstros da cidade de Naflion foi causada pela Guilda das Trevas. Será que esse cara estava por trás da maré de monstros, já que ele tinha poções disponíveis na loja de mérito? Evan disse enquanto esfregava o queixo. Vou perguntar a ele depois de transformá-lo em um morto-vivo sombrio. Evan mais uma vez olhou dentro do anel de armazenamento e seus olhos imediatamente brilharam. Núcleos, ele disse com uma voz animada, e seu coração começou a bater mais rápido quando viu uma pequena pilha de núcleos. Ele contou todos eles e encontrou 33 núcleos ali. O número de núcleos era menor do que ele esperava, mas havia 5 núcleos de classificação a mais e 10 núcleos de classificação a entre eles. Os 18 núcleos restantes eram todos de classificação B+. Embora os números sejam muito baixos, todos os núcleos são de alto escalão. Se eu absorver todos eles, serei capaz de alcançar o rank A, Evan pensou e imediatamente retirou um núcleo de rank B+, para absorvê-lo. Ele colocou o núcleo dentro de sua boca e ele se transformou em energia que correu em direção ao seu núcleo monarca. Enquanto seu núcleo monarca absorvia a energia, ele olhou dentro do anel de armazenamento novamente. Mas não havia nada de útil dentro do anel de armazenamento. Justamente quando Evan estava prestes a retirar outro núcleo para absorver, ele de repente viu um pequeno objeto dentro do anel. Por alguma razão, ele começou a se sentir estranho no momento em que viu aquele pequeno objeto. O que é isso? Evan não entendeu porque começou a se sentir estranho depois de ver o pequeno objeto. Ele usou sua força mental e, em vez do núcleo, tirou aquele pequeno objeto do anel de armazenamento. Fim do capítulo. Capítulo 448 Demônio, Parte 2. Parece que no momento em que você usou o seu Glacial Nova Orbe, ele fugiu daqui, Caleb disse a Valerie enquanto olhava para todas as pessoas que estavam congeladas dentro do gelo. Depois que Eclipse desapareceu, Valerie e outros decidiram sair de lá também. Mas antes de partir, Valerie decidiu tirar os anéis de armazenamento de Rian e de outros caçadores de nível A. Ao tirar o anel de armazenamento, Valerie percebeu que Noah não estava entre as pessoas congeladas. Sophie e outros procuraram pela área em busca dele, mas não o encontraram em lugar nenhum. Aquele bastardo estava agindo de forma tão arrogante antes, mas no final, ele simplesmente fugiu daqui como um covarde, disse Ian, que era companheiro de equipe de Noah, com uma voz cheia de desdém. Também deveríamos sair daqui. Tentei entrar em contato com meu pai mais cedo, mas por algum motivo, o cristal de comunicação e os telefones celulares não funcionam aqui. Valerie disse com uma voz séria porque eles ainda não tinham certeza sobre sua localização atual. Outros também estavam preocupados com sua localização atual, então também balançaram a cabeça. Então, em que direção devemos ir? Mark perguntou enquanto coçava a nuca. Vamos apenas escolher uma direção aleatória. Só precisamos sair desta área para podermos entrar em contato com alguém, disse Sofia. Assim que sairmos desta área, poderemos usar nosso celular novamente e não será difícil confirmar nossa localização nesse momento. Ninguém se opôs à sugestão de Sophie porque ela não estava errada. Todos eles sabiam que não era uma boa escolha ficar lá, já que mais pessoas da Guilda das Trevas poderiam chegar lá a qualquer momento. Além disso, mesmo sendo apenas um palpite, não foi difícil confirmar que as pessoas da Guilda das Trevas prepararam algo naquela área que os impedia de usar seus cristais de comunicação e telefones celulares. Se quiserem entrar em contato com Sebastian e outros, basta sair daquela área. A propósito, você não acha que o monstro que matou aquele cara do metal antes era semelhante ao monstro que Evan convocou? De repente David disse enquanto todos eles começaram a se mover na direção nordeste. Convocar monstro? Valerie e outros membros da Academia Astarte ficaram todos confusos quando ouviram David e olharam para ele com um olhar questionador. Vendo como Valerie, Amy, Gloria e Jackson olhavam para ele confusos, David ficou perplexo. Não me diga que você não sabe que Evan pode invocar um monstro poderoso para lutar por ele. Sophie perguntou enquanto olhava para Valerie e outros de forma estranha.
Ela estava confusa porque Valerie, Amy, Gloria e Jackson eram companheiros de equipe de Evan, então, aos olhos dela, era de bom senso que eles estivessem cientes das habilidades de seus companheiros de equipe. A boca de Valerie não pôde deixar de se contorcer quando viu como Sophie estava olhando para eles. Pensando em como Evan dormia o tempo todo depois de vir para Central City, em vez de praticar com eles, ela queria amaldiçoá-los sem parar. Vendo as expressões estranhas de Amy e de outros, não foi difícil para Sophie adivinhar que Evan não lhes contou sobre isso. Então, para dissipar a atmosfera estranha, ela contou a eles sobre o que aconteceu durante a maré monstruosa da cidade de Naflion. Amy e outros ficaram surpresos que Evan entrou na zona de classificação B, embora ele fosse apenas um caçador de classificação D+, naquela época. Está funcionando agora, depois de cerca de 1 hora, David disse em voz alta, atraindo a atenção de todos. Quando olharam para ele, viram que seu celular agora estava funcionando bem. David rapidamente verificou a localização deles e quando viu onde eles estavam, seus olhos se arregalaram. Valerie e outros também verificaram suas localizações e também ficaram chocados ao descobrir que estavam a 300 mil quilômetros do centro da cidade. Que tipo de formação foi essa? Como pode nos teletransportar para um lugar tão distante? Mark disse com uma voz cheia de descrença enquanto olhava para a localização deles. Justamente quando eles ainda estavam chocados após confirmarem sua localização, o rosto de Caleb ficou pálido e ele olhou para o mapa com um olhar cheio de horror. Acho que estamos em sérios apuros, disse Caleb com a voz trêmula. Outras pessoas ficaram confusas ao ouvir a voz trêmula de Caleb, mas quando ouviram o que ele disse a seguir, seus rostos também ficaram pálidos. Esta área é o território da Aranha Abissal, de Hank S. ***. Evan tirou um pequeno objeto redondo do anel de armazenamento de Casil que parecia uma moeda. A imagem de um humano borrado com 2 chifres estava gravada nele. O que é isso? Evan ergueu uma sobrancelha quando viu o objeto em forma de moeda e olhou para ele com atenção. Mas mesmo depois de olhar para ele por algum tempo, Evan não estava capaz de encontrar algo estranho na moeda. Ele até usou seus sentidos espirituais para escanear a moeda, mas não havia nada de errado com ela. Não havia aura ao redor da moeda e parecia um objeto normal. Embora pareça uma moeda normal, por algum motivo está me dando uma sensação estranha, Evan murmurou para si mesmo enquanto olhava para a moeda confuso. Demônio! Evan olhou para Elysia que estava sentada ao lado dele e estava olhando para a moeda em sua mão. Que demônio, Elysia? Evan perguntou enquanto olhava ao redor para ver se havia algum monstro perto deles. Mas para sua surpresa, Elysia apontou para a imagem borrada do humano que estava gravada na moeda e disse, é um demônio. Evan olhou para a imagem mais uma vez e de repente se lembrou de como Elysia disse a ele que foi enviada para dentro da masmorra para coletar informações sobre demônios. Cap 254. Você sabe o que é essa moeda? Evan perguntou a Elysia na esperança de que ela soubesse o uso da moeda. Não, mas sua boca não pôde deixar de se contorcer quando ouviu sua resposta direta. Justo quando ele estava prestes a fazer mais algumas perguntas, sua expressão mudou e ele imediatamente usou os sentidos das sombras para se conectar com um de seus wyverns. Assim que ele se conectou com o wyvern e viu o que estava à sua frente, um suspiro de alívio escapou de sua boca. Então eles finalmente encontraram, disse Evan e Ariel mudou a direção do voo. Um de seus wyverns acabou de encontrar o portal de saída da masmorra. Fim do capítulo. Capítulo 449 Núcleo e Massacre do Monarca Hank A, Parte 1. Enquanto Ariel voava em direção ao portal de saída da masmorra, Evan guardou a moeda que havia retirado antes. Depois de guardar a moeda, ele tirou um núcleo após o outro do anel de armazenamento de Casil e começou a absorvê-los usando seu núcleo monarca. A classificação do seu núcleo monarca continuou a aumentar e começou a se mover para a classificação A. Quando ele absorveu seu 8º núcleo, de repente uma notificação brilhou diante de seus olhos. Você recebeu a habilidade Power Aura.
Power Aura. Quando ativado, o usuário emitirá uma aura de poder. A aura de poder aumenta a força do usuário em 10%. Enquanto a aura de poder estiver ativada, a agilidade do usuário será reduzida em 10%. Aumento de 10% na força, disse Evan enquanto respirava fundo. Se eu usar essa habilidade junto com minhas outras habilidades e manoplas do Blazebringer. Evan ficou animado só de pensar nisso. Ele não se importou muito com a diminuição de 10% na agilidade. Ele tem muitas habilidades como velocidade temporal, passos bruxuleantes e manipulação do vento que aumentam sua agilidade, então ele não estava preocupado com isso. O portal de saída estava bem longe, então enquanto olhava os detalhes da Power Aura, ele decidiu olhar também os detalhes da habilidade que recebeu anteriormente. Regeneração. Usando a regeneração, o usuário pode regenerar rapidamente. O poder de regeneração depende da classificação do usuário. Se a classificação do usuário for alta o suficiente, ele poderá até regenerar seus membros perdidos. A habilidade consome uma grande quantidade de mana e resistência. Devo ter adquirido essa habilidade absorvendo o núcleo do ogro negro que Albelu matou no mundo pequeno, Evan murmurou em voz baixa depois de ler os detalhes da habilidade. Evan não absorveu o corpo do ogro negro porque queria transformá-lo em um morto-vivo sombrio, mas absorveu seu núcleo. Eu não pensei que conseguiria a segunda habilidade do ogro negro também. Evan já tinha a habilidade de devorar do ogro negro que ele fundiu com outras habilidades e transformou em habilidade de devorar energia que é atualmente uma de suas habilidades mais importantes. Regeneração e vitalidade de brasa são habilidades do tipo cura, mas não posso fundi-las em uma. Vitalidade de brasa. Usando esta habilidade, você pode extrair energia de fontes de fogo ou calor e usar essa energia para curar e se recuperar de lesões. Eu contei sobre essa habilidade no capítulo 405. Evan tentou fundir suas habilidades de regeneração e vitalidade de brasa, mas não houve reação de seu núcleo monarca. Bem, talvez eu precise de mais uma habilidade que seja semelhante à regeneração e à vitalidade das brasas para fundi-las em uma habilidade, assim como a habilidade de devorar energia, disse Evan e parou de tentar mesclar suas habilidades. Sua habilidade de devorar energia nasceu depois de fundir 3 habilidades em uma, então ele adivinhou que poderia precisar de mais uma habilidade do tipo regeneração para fundi-las em uma. Depois de observar a regeneração e a vitalidade das brasas uma última vez, ele mais uma vez voltou a absorver os núcleos. Seu núcleo monarca era como um buraco negro que continuava a absorver toda a energia dos núcleos. Um por um, o número de núcleos no anel de armazenamento de Kazil começou a diminuir. Logo restavam apenas 2 núcleos no anel de armazenamento de Kazil. Depois de obter a aura de poder, Evan não recebeu nenhuma habilidade, mas não se importou com isso porque atualmente sua mente estava totalmente focada na classificação de seu núcleo. Só mais um pouquinho, Evan tirou uma nota a mais e colocou dentro da boca. O núcleo se transformou em energia e foi lentamente absorvido pelo seu núcleo monarca. Depois de absorver o núcleo, Evan sentiu que estava um pouco longe de alcançar o rank A. Ele respirou fundo e retirou o último núcleo de classificação a mais. Espero que seja o suficiente, Evan murmurou para si mesmo e engoliu o caroço. Assim como da última vez, o núcleo se transformou em energia, e a energia foi em direção ao seu núcleo monarca. Quase lá, só mais um pouquinho, Evan olhou para tudo com olhos esperançosos enquanto seu núcleo monarca continuava a absorver a energia do último núcleo de classificação a mais. Depois de alguns minutos, seu núcleo monarca absorveu toda a energia. Assim que seu núcleo absorveu toda a energia, uma notificação brilhou diante de seus olhos. Você recebeu a habilidade, Resistência ao Veneno de nível médio. Evan nem percebeu que tinha acabado de receber uma nova habilidade, pois sua mente estava completamente focada em seu núcleo monarca. Depois de alguns segundos, ele finalmente parou de olhar para seu núcleo e abriu a boca. Fuká, se seu núcleo monarca precisasse de 100 unidades de energia para avançar, então atualmente estava em 99,98 unidades.
Faltava apenas um pequeno passo para alcançar o rank A, mas Evan já estava sem núcleos. O que devo fazer? Evan murmurou e olhou dentro de seu armazenamento de sombras. Dentro de seu armazenamento sombrio, ainda havia os corpos do Rei dos Duendes, do Ogro Negro e de Kazil. Mas ele não estava disposto a usá-los porque queria transformá-los em mortos-vivos antes de absorvê-los. Ele poderia transformar o Rei dos Duendes em um morto-vivo das sombras, já que era apenas um monstro de rank D+, e absorver seu corpo, mas ele tinha certeza de que mesmo depois de absorver o corpo de rank D+, do Rei dos Duendes, ele ainda não alcançaria o rank A, porque a energia fornecida pelo corpo de classificação D+, é muito baixo. Parece que não posso fazer nada a respeito por enquanto. Evan suspirou alto, mas logo seus olhos brilharam com uma luz fria e um sorriso frio apareceu em seu rosto. Mas, não importa porque tenho certeza que poderei alcançar o rank A logo após sair desta maldita masmorra. Poucos minutos depois, Ariel chegou ao local onde estava localizado o portal de saída. Evan saltou das costas de Ariel e usou asas sombrias para pousar com segurança bem na frente do portal. Vamos ver se há alguém esperando por mim lá fora, disse Evan em voz baixa e usou seus sentidos espirituais para olhar para o outro lado do portal. Fim do capítulo. Capítulo 450 Núcleo e Massacre do Monarca Rank A, Parte 2. Acho que o Sr. Kazil está brincando com aquele pobre sujeito, disse Dani, um caçador de classificação A, enquanto bocejava. Já se passaram cerca de 17 horas desde que ele entrou. Normalmente, Lord Kazil não gosta de brincar com caçadores de baixo nível, mas parece que desta vez é diferente, outro ranker Aomas disse enquanto dava uma grande mordida na carne bife. Tanto Dani quanto Omas estavam sentados dentro de uma sala que parecia uma sala de controle. A sala tinha muitas telas pequenas, e todas elas mostravam diferentes tipos de vistas da natureza selvagem. Falando em Lord Kazil, ele não enviou Rian e os outros para capturar algumas pessoas. Dani de repente franziu as sobrancelhas e disse, mesmo que o lugar fosse bem longe daqui, eles já deveriam ter voltado. Mas ainda não há notícias deles. Esses bastardos devem estar brincando, disse Omas em tom zangado, eles não vão voltar porque não querem ficar de guarda aqui. Dani não disse nada sobre o que Omas acabou de dizer e suspirou alto. Esta aranha abissal é realmente um pé no saco. Não consigo entender como ela pode produzir tantas aranhas. Bip bip asterisco. De repente, um sinal sonoro soou na sala e as expressões de Dani e Omas mudaram. O que diabos há de errado com essas aranhas hoje? Omas praguejou em voz alta enquanto olhava para uma das telas. Na tela, um grande exército de aranhas podia ser visto em movimento. Esta é a terceira onda de hoje. Para onde estão indo todas essas aranhas? Dani disse olhando para o exército de aranhas com uma expressão de descrença no rosto. Estrondo. De repente, a sala de controle em que estavam começou a tremer. Um terremoto? Omas disse em tom questionador e se levantou. Acho que sim, Dani acenou com a cabeça, tentando manter o equilíbrio. Depois de alguns segundos, a sala parou de tremer e tudo voltou ao normal. Parece que underscore. Uau! Omas estava prestes a se sentar para terminar seu bife, quando de repente a mana ao redor começou a correr em uma determinada direção. O que está acontecendo agora? Dani perguntou, sentindo como o mana ao redor estava se movendo em uma determinada direção. Fu asterisco K, de repente, Omas praguejou com uma voz cheia de medo. Dani se assustou ao ouvir a voz alta de Omas e quis perguntar o que aconteceu, mas quando olhou para onde Omas estava olhando, seu rosto também congelou de medo. Por que todas aquelas aranhas estão vindo em direção à nossa base? Dani disse com a voz trêmula, olhando para o exército de aranhas que de repente mudou de direção e agora vinha em direção à sua base. Nossa base está cercada por formações furtivas e ilusórias. Não há como aquelas malditas aranhas nos encontrar, Omas disse enquanto tentava manter seu compositor. Mas quanto mais olhavam para as aranhas em movimento, mais Dani e Omas percebiam que as aranhas estavam realmente vindo em sua direção.
De repente, Dani olhou para Mana que corria em uma determinada direção e seus olhos se arregalaram. A Mana está correndo na direção do portal da masmorra, Dani disse em voz baixa e olhou para Omas. Sem dizer nada, os dois saíram rapidamente da sala de controle e saíram. Enquanto corriam em direção ao portal da masmorra, encontraram muitos caçadores de baixo escalão que ainda estavam confusos por causa do terremoto repentino e do comportamento estranho de Mana. Logo Dani e Omas saíram do prédio e saíram. Mas assim que saíram, seus corpos enrijeceram e seus olhos se arregalaram. Que porra é essa coisa? Omas disse enquanto olhava para o céu. O céu estava coberto por um grande vórtice de mana com 3 quilômetros de diâmetro. A densidade de mana dentro do vórtice era tão alta que Dani e Omas se sentiram sufocados só de olhar para ele. O centro do vórtice ficava logo acima do prédio onde ficava o portal da masmorra, e eles podiam sentir como toda a mana estava sendo despejada dentro do prédio. Estrondo. O chão tremeu mais uma vez e uma pressão terrível saiu do prédio. Tanto Dani quanto Omas sentiram um arrepio na espinha quando sentiram a aura aterrorizante que emanava do prédio. Eles se entreolharam e viram descrença nos olhos um do outro. Essa aura é ainda mais aterrorizante do que a aura de Lord Kazil, disse Omas com a voz trêmula e olhou para trás, para o prédio. O prédio tremia violentamente e parecia que iria desabar a qualquer momento por causa da pressão terrível. Aquele prédio é feito de materiais especiais para deter os monstros no caso de um surto nas masmorras, mas está tremendo só por causa da pressão. Dani murmurou com uma voz cheia de medo, e por algum motivo, seus instintos estavam lhe dizendo fugir. Aconteceu alguma coisa com o Sr. Kazil. Omas disse enquanto engole a sua saliva. O vórtice de mana acima deles continuou a coletar mana dos arredores e, a cada segundo que passava, a pressão que saía do prédio aumentava. Rumble. Finalmente, o prédio onde o portal estava localizado não aguentou a pressão e desabou. Uau! Assim que o prédio começou a desabar, um tornado de vento surgiu de seu centro e todos os destroços e pedras que caíam do prédio foram levados embora. Dani e Omas deram um passo para trás e caíram no chão quando o tornado surgiu do centro do prédio. A pressão que saía do prédio intensificou-se de repente e eles sentiram como se estivessem sendo observados por um monstro terrível. Neste ponto, todos os seus instintos os alertavam para fugir. Dani e Omas puderam sentir a aura de morte cobrindo seus corpos. Eles reuniram toda a sua coragem para se livrar do medo que sentiam e se levantaram com as pernas trêmulas. Mesmo não sabendo o que estava acontecendo, os dois já decidiram sair da base e fugir de lá. Mas assim que se levantaram, de repente notaram dois olhos negros que brilhavam intensamente, olhando para eles da nuvem de poeira que surgiu após a queda do prédio. Quando seus olhos se encontraram com olhos negros brilhantes, Dani e Omas sentiram que tinham visto algo que não deveriam ver. Uma pressão terrível desceu sobre suas mentes e no segundo seguinte, bang, bang, as cabeças de Dani e Omas explodiram como melancias e seus corpos sem vida caíram no chão. Fim do capítulo. A arte é a mão direita da natureza. A última só nos deu o ser, mas a primeira tornou-nos homens. Frederick Schiller.